pegue provas antigas de outros vestibulares. Se você quer treinar para provas, a melhor maneira é fazer várias provas. Se você fizer isso, aí você vai começar a se motivar novamente. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 800 no Enem. Meu nome é Bernardo Pena. Meu é Bruno Lopes. E o meu é Bruno Werneck. E aqui a gente discute bastante dicas e estratégias para você conseguir sua aprovação em tempo recorde. Bom, estamos aí chegando hoje, quinta-feira, aí nessa tarde de outono, né? Começando a esfriar. É um prazer, satisfação revê-los aqui novamente. Revê-los novamente, ficou diferente essa aí, né, Bruno? E o tema de hoje vai ser as metas de estudos aí, né? Tudo relacionado aqui à matéria acumulada, meta, e como que a gente vai conseguir conversar sobre os estudos aí nessa quarentena, Bruno. Seguinte, já chegando assim, a gente quer conversar bastante aí com você hoje sobre não cumprimento de metas, certo? O que atrapalha no dia a dia aí de estudo nesse novo ritmo aí, tá? Todo mundo já entendeu mais ou menos como ficar em casa, como estudar, né? Como que tá se desenhando o cenário da educação no Brasil aí. E a primeira pergunta já de cara, Bruno, é o seguinte: se eu sou um estudante aqui, né? Tô estudando, tô ralando pra caramba e tô vendo que eu não tô batendo minhas metas diárias, não tô conseguindo evoluir muito bem. Qual que é o primeiro passo que eu devo tomar aí para quando eu não conseguir atingir essas metas? Tá. Entendi. Em primeiro lugar, boa tarde para todo mundo, né? A gente vai falar sobre esse assunto, é um assunto importante e tem uns pontos aqui, eu até trouxe um papel para anotar, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre como estabelecer as metas, né? Porque assim, por que as metas não são batidas, né? Eu posso estar não batendo as minhas metas porque eu estou sendo relapso, né? Não estou comprometido o suficiente com bater essas metas, apesar delas serem factíveis, né? Ou as metas podem ser não factíveis, né? Eu vou dar um exemplo. Imagina que eu estou preparando para o vestibular do ITA, que é um vestibular bem difícil, e a minha meta é fazer 200 questões do ITA por dia. Não vai dar certo, né? Por quê? Porque para você fazer, olha só, a prova do ITA tem 30 questões, tem 60 questões, considerando todas as matérias, mas vamos pegar antigamente, tem 30 questões para você fazer em 4 horas. Então, se você quiser fazer 200, é mais de 6 vezes, né? 6 vezes 4 dá 24. Então, você precisaria de mais do que um dia para fazer para fazer essas 200 questões. Então, isso não vai acontecer mesmo. Então, a pessoa estabeleceu uma meta que não é factível. Agora, se ela estabelece uma meta que é factível, que ela já cumpriu alguma vez e não está conseguindo cumprir de novo, pode ser algum problema de cunho emocional, e aí a pessoa deve procurar um psicólogo, algum profissional assim, né, para ajudar a resolver esse lance emocional. Na verdade, é bom falar com a família primeiro, né, com os pais e tal, mas se for alguma coisa mais específica, é bom procurar um profissional. Ou pode ser algo de comprometimento mesmo, a pessoa não está comprometida a fazer o que ela precisa, né? E essa falta de comprometimento pode, de novo, ser de cunho emocional, mas pode ser algo de motivação, né? E aí que é o pior cenário, né? O pior cenário é quando o aluno não consegue mais bater as metas que ele estabeleceu, né? Atingir as metas que ele estabeleceu, porque ele perdeu a motivação, né? E por que é que as pessoas perdem a motivação em alguma frente da vida, em alguma linha, né, da vida? É porque aquilo tá solto no ar, né? Não encaixou em nada. E a melhor maneira de você voltar a ter motivação nos estudos, né, em qualquer coisa na vida, mas vamos pensar sobre os estudos, voltar a ter motivação nos estudos e atingir as metas que você estabeleceu, é entender como que os seus estudos se encaixam no seu propósito de vida, né? Para que você está estudando? Para que você quer conquistar aquela aprovação? Para que você quer se formar naquele curso? O que você vai fazer depois?
né? Um motivo muito nobre e que encaixa bem na pirâmide de necessidades é a pessoa buscar uma formação superior para garantir que vai ter uma vida boa depois, né? Uma vida confortável economicamente, né? E isso é uma motivação muito justa e muito válida, que pode ser passar desapercebida quando a pessoa está ali envolvida nos estudos, né? E que a pessoa deve voltar no seu propósito, voltar na sua motivação, para aí sim conseguir manter um ritmo bom nos estudos. Então é isso. Não sei se eu respondi a pergunta, se eu falei demais. Não, eu acho que foi bacana, assim. Realmente tem que olhar para o porquê, né, do que você está fazendo aquilo ali. Você concorda com isso, Lopes? Concordo demais, né? Ela não tem que lembrar uma vez ou outra, né? Tem que lembrar todo dia, né? Por que você está fazendo isso, né? Acaba sendo uma motivação diária, né? Isso é bem interessante. Isso é muito bom, tá? Ô, Bruno, e assim, já que a gente está falando de olhar para a motivação, né, do que estamos fazendo aí, nós, assim, estudantes, né, fazendo, né, nessa caminhada, quais são os primeiros sintomas que você acha que aparecem, assim, para o aluno de que ele não está conseguindo manter o ritmo, o conteúdo, os primeiros sintomas que mostram que ele não está atingindo a meta? Tá. Os primeiros sintomas, né, que um aluno apresenta quando ele está entrando nesse caminho de não atingir as suas metas, de não atingir os seus objetivos, ele não consegue cumprir o horário de estudo semanal que ele planejou, né? Então ele se planeja para estudar 8 horas num dia, que é algo que ele vinha fazendo numa boa, ou 6 horas por dia, ou 4 horas, enfim, ele faz um planejamento e não consegue cumprir aquele planejamento, né? Ele começa a procrastinar, começa a deixar para depois, e esse é o primeiro sintoma que ele está entrando nesse caminho de não bater as metas, né? E depois vem os outros sintomas. O outro sintoma é, de fato, ele não consegue fazer a quantidade de exercícios que ele tinha programado para fazer no dia, ele não consegue fechar o tópico que ele tinha programado para fechar no dia, e aí o cronograma do aluno começa a atrasar. Existe uma diferença entre cronograma de estudos e horário de estudos, e muita gente dá pouca atenção para isso. Mas é assim, a pessoa precisa dar atenção a isso. Por quê? Porque quem pensa errado, faz errado. Aliás, quem fala errado, pensa errado, né? A gente não fala porque pensa, a gente pensa porque fala. Então, quem fala errado, pensa errado. Então, a pessoa precisa entender que o cronograma de estudos é a sequência de tópicos que ela precisa estudar para completar uma matéria. O horário de estudos é quando que ela vai estudar cada disciplina ou cada tópico durante a semana. E depois de não cumprir o horário de estudos, é comum o aluno começar a atrasar o cronograma. Um tópico que ele deveria ter completado na 5ª semana de estudo acaba espirrando para a 6ª semana, e aquele da 6ª espirra para a 8ª, e assim por diante, e aí vira uma bola de neve daquelas bem perigosas mesmo, né? Então, acho que esse é o principal sintoma, assim, que a pessoa precisa matar logo no início. Ela não está conseguindo cumprir mais o horário de estudos dela, não está conseguindo cumprir a rotina semanal de estudos. Você falou uma coisa espetacular, Bruno, que eu falo aqui com nossos alunos direto, que é, se você fala errado, você está pensando errado. Isso fica claríssimo. Valeu demais você me ter lembrado isso, pois é um questionamento que a gente precisa sempre deixar ele acontecendo, né? Faço isso muito com os alunos que questionam sobre questões dissertativas, sabe? Aí eu falo com ele, manda uma foto aí de como que você está resolvendo uma questão fechada. Aí é aquela confusão danada, ele não sabe o que está fazendo. Fala, organiza seu pensamento, faz tudo certinho que vai ficar tudo certo. Quer dizer que se você está escrevendo organizado, você está pensando organizado, logo você vai executar as coisas de uma forma muito, muito melhor, muito mais bem objetiva, e aí vai diminuir seu tempo inútil, né, junto aos exercícios, concorda? Assim, você tem que trocar esse tempo inútil. O tempo inútil de estudo, ele tem que ser substituído pelo tempo útil de estudo, né? E esse negócio de gestão do tempo, quando você está fazendo
qualquer atividade, né? E a gente pode dizer que o estudo é uma atividade profissional do estudante, né? É tipo cortar unha e cortar cabelo, né? Cortar o tempo inútil nos estudos é igual unha e cabelo. Sempre você tem que cortar. E ele sempre aparece. Ele nunca para de aparecer, ele nunca para de crescer, e você sempre tem que cortar para conseguir atingir eficiência nos estudos. Agora, qual é a grande vantagem de substituir tempo inútil nos estudos por tempo útil? A grande vantagem de trocar o tempo inútil por tempo útil é que o seu tempo total rende mais. Você consegue aproveitar melhor o tempo que você está estudando e você aprende mais conteúdo em menos horas. Então, se você aprende mais conteúdo do que os seus colegas, do que você na semana anterior, em um volume menor de horas, o que é que sobra para você? Sobra tempo. E esse tempo que sobra, você pode usar para se desenvolver, para se divertir, para fazer coisas que vão te permitir ter uma cabeça boa, cabeça no lugar. E no final das contas, quem tem a cabeça melhor, quem está com... Antigamente o pessoal usava uma gíria para falar cabeça, que era cuca, né? Quem está com a cuca fresca aprende muito melhor, né? Aprende muito mais e aprende muito mais rápido. Então, assim, o aluno tem que lembrar disso. Olha, tempo inútil nos estudos é igual unha e cabelo. Mesmo que você corte, ele começa a aparecer de novo. E aí você tem que estar sempre cortando. Excelente. O Bruno Lopes tem uma pergunta aí, não tem, Bruno? Tem. Na medida que vocês foram falando a respeito de motivação, né, ficar com a cabeça erguida, ter cuidado com aquilo que a gente vai falar no nosso dia a dia, apareceu uma pergunta aqui de um que está assistindo aqui com a gente, né, o Akihiro Mazukawa. Coloca a pergunta dele aí, fazendo favor, Maicon. Eu acredito que esse tipo de... quer dizer, não é uma pergunta, né, mas um comentário dele seja bem comum, porque alguns alunos acontece, eu vou seguir exatamente dessa forma e eu vou ser aprovado. Bruno, tem como você fazer um comentário a respeito disso que ele falou agora? Do Akihiro, né, que ele fala assim, deixa eu ler aqui. Ele fala assim que no ano passado eu me motivava fazendo provas de vestibular, apesar de não passar eu ia bem. Eu ia bem e isso me motivava. Esse ano não está tendo provas. Sim, olha só que interessante, o Akihiro fala que ele fazia as provas de vestibulares, né? Eu estou assumindo aqui que ele fazia as provas de verdade, tá? Que ele ia lá no exame e fazia a prova, os vestibulares de meio de ano, né? Só que esse ano não está rolando isso, porque o Covid atrapalhou tudo, ninguém está fazendo vestibular. E aí ele fala assim, mas esse ano não está tendo mais prova, como é que eu faço? Então, cara, a melhor maneira de você se preparar para o vestibular e resolver esse problema de a falta de provas, né, de vestibulares está me desmotivando, é você começar a fazer provas de vestibulares. Quer ver um vestibular que eu imagino que você nunca fez? Eu imagino que você nunca fez o vestibular da UFMG. E se você for no site da UFMG aqui, você vai encontrar vários anos de provas antigas de vestibulares da UFMG. E você pode fazer essas provas. Faz de conta que é um vestibular novo que você está fazendo, entendeu? Faz no tempo determinado, né, no caderno de provas, vem escrito o tempo que a prova vai durar, todas as regras. Então você pode fazer um vestibular da UFMG. E quando a pessoa olha desse jeito, abre-se um leque de opções infinito, né, de opções infinitas, eu não sei qual que é a conjugação correta, mas assim, você tem inúmeras opções, né, de vestibulares que você pode fazer. Você pode fazer vestibulares antigos da UFMG, da UFPE, da UFG, da Federal de Santa Catarina, da UNB, da USP, da Unicamp, da Unesp, da Federal do Rio Grande do Sul, enfim. Pegue provas antigas de outros vestibulares. O conteúdo do ensino médio não mudou nos últimos 30 anos. Não mudou, é a mesma coisa. São basicamente os mesmos assuntos. E se você quer treinar para provas, a melhor maneira é fazer várias provas. Se você fizer isso, aí você vai começar a se motivar novamente. Né? Eu não sei se respondeu aí. Respondeu a sua pergunta, Akihiro? Bonito esse nome, né? Parece nome de samurai.
Parece nome de desenho japonês também. De filme japonês. Eu tenho, não sei se não tá aqui, tá guardado em outro lugar, um livro de um samurai também que chama Musashi. Legal pra caramba. Quem tiver tempo um dia de ler aí, ó, é muito bom. Ô Bruno, você falou aí disso e eu pensei uma coisa aqui. Ô Akihiro, inclusive você pode simular a sua aprovação ou não nesses vestibulares. Por quê? Aqui, no caso da UFMG especificamente, tem um departamento que chama DRCA, né? E você pode acessar a página dele e lá tem a colocação e eu acho que também tem a nota da galera, que se passou ou não. Faz a prova bonitinho, vê quanto você tirou na prova e vê se você passou ou não. Simula bastante, dá uma motivação legal. Concorda, Bruno? Com certeza. A pessoa tem que usar de todas as armas para ela conseguir se preparar para o vestibular. Entendeu? Tem que fazer as provas antigas, tem que fazer simulados, tem que simular se ela teria passado ou não. Esse negócio aí nem tinha passado pela minha cabeça. Eu acho que é uma boa fazer isso aí. Legal demais, muito bom. É uma coisa que acontece muito com os alunos, né? Eles ficam mais preocupados em uma relação candidato-vaga do que a nota que esse pessoal tirou. Então, se ele olha para a nota ali e fala assim, aquilo ali que eu tenho que tirar para ser aprovado, fica bem mais legal, bem melhor de se motivar. Fica. É porque a relação candidato-vaga não tem nada a ver, né? Eu concordo. É uma métrica, assim, de jornalismo, né, que não significa nada. Um vestibular, por exemplo, o vestibular do ITA, o ano passado, teve quase 10 mil candidatos, talvez um pouco mais, e são 100 e poucas vagas, então dá uma média aí de 100 candidatos por vaga. Mas a gente sabe mesmo que quem vai brigar pela aprovação são os 400 alunos no máximo, né, que estão ali em chance de brigar, então, que vão tirar mais de 600, acho que 500 só vão para a segunda fase. Então, no final das contas, sei lá, o ITA agora tá mais, né, talvez uns 6 por vaga, 6 por vaga estão brigando ali. Então, assim, é uma métrica que não faz muito sentido, faz mais sentido o aluno olhar a nota mesmo, como o Bernardo falou, né? Qual foi a nota de corte? E aí o aluno tem que brigar para ficar acima dessa nota de corte. Essa nota, sim, é fiável, ela é confiável, né? E para melhorar mais ainda, você pega notas de corte de até 5 anos atrás, né? Que aí você consegue ter uma média bem boa ali, uma ideia. De um ano para outro pode aumentar muito. Eu lembro que teve um vestibular da FMG que a nota de corte para medicina bateu 103 ou 105, se eu não me engano, e eram 120. E todos os anos sempre ficou na média de 98, né, 99. Então pega dos 5 anos para trás aí, faz uma média e manda ver. Beleza? Bruno, todas essas sugestões ajudam demais o aluno, são sensacionais, são muito boas e a gente vê. Mas assim, caso o aluno, o estudante, quem quer que seja, necessite, queira buscar um profissional para auxiliar, qual que deve ser o perfil desse profissional? Para estabelecer as metas? Para auxiliar ele durante, para estabelecer meta ou auxiliar durante o dia a dia dele de estudo. Bom, o ideal é que seja alguém com uma capacidade analítica boa, né, que tenha facilidade em lidar com números, né, ajuda bastante, porque senão fica um negócio muito qualitativo, sabe, muito assim, já motivação, empolgação e tal, e no final das contas você precisa fazer um determinado número de questões para conseguir passar no vestibular. Então é bom que seja uma pessoa com um perfil mais analítico, tá? Uma pessoa que já passou naquele vestibular que você está querendo passar, né, ou que já ajudou outras pessoas a conquistarem essas aprovações. Isso também faz muita diferença. Ajuda também se for uma pessoa que depende daquilo para viver, né? Então, um professor, um orientador pedagógico, né, algum profissional da área de educação. E tem que ser alguém com um nível mínimo assim, de exigência, porque a primeira coisa que a gente faz quando é submetido a um desafio e que tem regras é buscar um jeito de, se o desafio começa a ficar grande, afrouxar essas regras, né? A gente mesmo começa a se sabotar. E quando você busca um profissional, é justamente para evitar que você se sabote, né?
para evitar que você mesmo destrua as suas chances de aprovação. Então tem que ser um profissional sério, né, que depende daquilo para viver, que tem uma cabeça mais analítica, que já tem experiência em preparação ou aprovação no vestibular, mesmo que ele seja a prova viva, né, e tem que ser um pouquinho exigente. Tem que ser um pouquinho exigente, depende daquilo para viver, né? Alguém de educação é melhor. Sensacional. Ô Bruno Lopes, tem alguma pergunta aí para colocar aqui para a gente, do pessoal? Tem uma pergunta aqui que eu achei muito boa, que me fez lembrar de uma aluna que eu tive no ano passado, que foi aprovada em medicina. Ela também era mãe. Maicon, você coloca a pergunta da Aline Carol para mim? Ô Bruno, olha que interessante. Ela comentou: eu sou mãe, dona de casa e trabalho fora. Quando vou estudar, minha cabeça perde o interesse fácil por algumas matérias. Tem algo que eu possa fazer para me ajudar? Então, Aline, esse caso aí, o seu caso, Aline, é um caso muito, muito delicado, tá? Então, assim, a pessoa que já tem uma família para cuidar, né, tem trabalho para prestar conta, né? E aí pode ser dona de casa, pode ser uma mulher que tem um trabalho que não seja dentro de casa. Enfim, dos dois jeitos é difícil, tá? O que pode acontecer, assim, normalmente, né? O que eu já vi acontecer muito? A pessoa vai estudar no final do dia. E no final do dia, ela já recebeu tanta informação, ela já teve que lidar com tanta informação, que ela está cansada, o cérebro da pessoa está cansado, ela precisa dormir. Não adianta. Né? Ontem mesmo eu vivi isso, eu peguei um livro para ler, eu estava meio estressado, eu não consegui ler o livro. Né? Aí eu fui dormir, hoje eu peguei, já consegui ler de manhã, mas por quê? Porque eu fiz de manhã. Agora, tecnicamente, por que isso acontece, tá? Se for o seu caso. Tecnicamente é assim, ó. O seu cérebro, dentro da sua cabeça, Aline, moram duas pessoas. Uma pessoa muito inteligente, mas assim, que você nem imagina. E uma outra pessoa que, com perdão da palavra, não é nada pessoal, muito tapada. Tá? Uma pessoa que só pensa no hoje, no agora, super emotiva, que vive altos e baixos, mora dentro da sua cabeça. Tá? Essa pessoa mais tapada, a ciência chama de sistema límbico. E o seu sistema límbico ele tem algumas características interessantes. A primeira característica é que ele é uma memória de curto prazo, volátil, ou seja, é muito fácil escrever no seu sistema límbico, colocar informações no seu sistema límbico, mas também é muito fácil tirar essas informações, tá? E o sistema límbico ele tem uma capacidade de armazenamento de informações muito limitada, ele aguenta algumas horas, né? E olha só que tem uma coisa bacana, durante a noite, quando você está dormindo, o seu sistema límbico ele pega algumas informações que você recebeu durante o dia e joga no lixo. E outras informações ele escreve no seu córtex, que é a pessoa inteligente que mora na sua cabeça. E essa informação que está escrita no córtex, se você reforça essa informação periodicamente, você grava essa informação na sua cabeça para sempre, você não esquece nunca mais. Você aprende de uma vez por todas. Quando você acorda, o seu sistema límbico está vazio. Não tem nada no seu sistema límbico. Por isso que a gente acorda meio tomando sorvete na testa, assim, meio panguá. Bruno, o que isso tem a ver com o meu problema? Que é o cansaço, né? No final do dia. Que eu estou assumindo que é no final do dia, porque a cabeça já está cheia. Aproveita que o seu sistema límbico está vazio e começa a estudar de manhã. Tenta se organizar para estudar de manhã. Ah, Bruno, mas os meus filhos acordam muito cedo. Talvez você tenha que acordar mais cedo que os seus filhos. Ah, Bruno, mas os meus filhos, mas não tem ninguém para, mesmo assim não adianta, não consigo acordar tão cedo. Talvez você tenha que deixar seus filhos com alguém, ou na escola, ou na creche, enfim. Você tem que aproveitar o horário da manhã. Essa é a sugestão, tá? Aproveita o horário da manhã
e aproveita que esse panguá que mora aí na sua cabeça, não preocupa que é só com você não, comigo também, tá? Tem um panguá que mora aqui na minha cabeça e ele faz a maior parte das coisas, assim. Inclusive, ele está muito atuante nesse momento, esse panguá. Mas aproveita que essa pessoa que mora aí na sua cabeça de manhã tá desocupada e estuda nesse horário da parte da manhã. E quando você estiver estudando, faça anotações, faça exercícios. Se você fizer isso 1, 2 horas por dia, você já vai ver a diferença no seu conhecimento. Você vai ficar muito mais, aliás, você vai aprender muito mais e, consequentemente, você vai ficar muito mais inteligente. E quem passa no vestibular não é necessariamente a pessoa que tem mais conhecimento, é a pessoa mais inteligente. Não sei se ajudei. Se puder responder aí, Aline, te ajudei? Muito bacana, Bruno. Bom é que a gente já vai pegando aqui, né? Nós separamos um monte de perguntas que o pessoal, os nossos seguidores, os nossos alunos ou quem frequenta a nossa página fez e trouxe aqui, todas relacionadas a esse tema, né? Sobre metas. E a primeira, assim, já é na lata, Bruno. O Vini Matos fala assim, e aí? Como montar a minha meta? Boa, a pergunta é boa. Na hora que você falar que o tema da meta, eu já estava preparando para responder essa. Pensei que ela era a primeira. Cara, tem um passo a passo que é relativamente simples de ser seguido para montar a meta, tá? E assim, depois desse passo a passo, quem prestar atenção vai conseguir montar qualquer meta de estudo, ó. Imagina que você tem lá o dia da sua prova, beleza? Tem o dia da sua prova. Vamos pensar na prova do Enem. A prova do Enem de matemática e ciências da natureza, ela tem 90 questões. E ela dura mais ou menos 4 horas e meia, se não me engano. Acho que são 4 horas e meia de prova. 4 horas e meia são 270 minutos para resolver 90 questões. Então, você tem 3 minutos para cada questão em média. Algumas questões vão durar um pouco mais, outras vão durar um pouco menos. Ou seja, você tem que resolver 20 questões por hora. Anota esse número, 20 questões por hora. Até eu estou anotando aqui, 20 questões por hora. Então você pode estabelecer a sua meta assim, eu vou estudar matemática na segunda. Para no meu estudo de matemática, se ele for durar 2 horas, eu vou pegar 1 hora de teoria e 1 hora só de fazer exercícios. Ou, enfim, você vai considerar que você demora mais ou menos 3 minutos para resolver uma questão de uma lista de exercícios. Então você estuda a teoria e resolve questões. Bruno, vou estudar 2 horas, meia hora de teoria e o resto de questões. Beleza, você tem que responder 30 questões. Por quê? Porque são 90 minutos de prática e esses 90 minutos resultam em 30 questões por 90 minutos, né? No caso, 20 questões por hora. Então, a meta vai ser montada assim. Você tem que montar a sua meta em questões, tá? E distribuir isso ao longo do tempo, né? E é muito legal porque no livro, cada capítulo do livro tem um número de questões. Você consegue contar o número de questões. Então, se você vai estudar um capítulo do livro, você já sabe quantas horas você vai ter que estudar de teoria e quantas horas você vai ter que estudar de questões. Faz de conta que você viu que no capítulo do livro você demora mais ou menos 2 minutos para ler uma página e você viu que você vai ter que ler 30 páginas. 30 vezes 2, 60 minutos de leitura de página, tá? 60 minutos de leitura de página. E além disso, tem ali 60 questões. 60 questões dá 3 horas. Então, 4 horas de estudo daquela matéria. Você vai dividir em 2 semanas. 2 horas numa semana, 2 horas na outra, sendo que você já tem aí a sua meta de questões. Você tem uma meta de questões associada a um tópico e você tem uma meta de horas de estudo. A sua meta é essa. A sua meta é: eu tenho que estudar 2 horas essa semana esse conteúdo, 2 horas na semana que vem esse conteúdo. Ao término dessas 2 semanas, dessas 4 horas, eu tenho que ter feito aí 60 questões. Você fez as primeiras 20, que são da primeira semana, beleza.
Já fez, está tranquilo. Parabéns, segue em frente e vai para a próxima meta. Faz isso com todas as matérias. Fazendo isso com todas as matérias, aí eu acho que fica mais fácil. Eu não sei se ficou muito claro. Talvez devesse explicar isso de outra maneira, né? Deixa eu tentar explicar isso de outra maneira, para ficar mais claro. Toda meta que você for estabelecer nos seus estudos, ela tem que estar associada ao vestibular que você vai prestar, né? E no vestibular caem questões. Então você precisa ter uma meta de questões a serem feitas por dia, tá? Tá bom? Aí vamos pegar o exemplo do Enem. No Enem, na prova de Ciências da Natureza e Matemática, são 90 questões para serem feitas em 4 horas e meia. 4 horas e meia são 270 minutos. Para 90 questões, 3 questões por minuto, ou 20 questões por hora. Então, se eu vou estudar matemática, por exemplo, durante 2 horas, e a primeira hora é de teoria, a segunda hora tem que ser de questões, e o número de questões que eu vou fazer, como eu estou pensando no Enem, é 20. Por quê? Porque em 1 hora, fazendo 20 questões, eu vou gastar uma média de 3 minutos por questão. Qual tipo de questão eu tenho que fazer? Tem que fazer questões parecidas com as do Enem, ou levemente mais fáceis, ou levemente mais difíceis. Bruno, quais são as questões mais difíceis quando a gente está pensando no Enem? FUVEST é um pouco mais difícil que o Enem, né? Então tem que fazer essa equiparação aí de questões para tempo que você demora, e a meta tem que ser em cima do número de questões. Ficou claro? Bom, para mim ficou, né? O principal é que tem que ser em cima do número de questões. Isso aí. O Bruno Lopes está querendo trazer uma pergunta para a gente aí, Bruno. Eu tenho que agradecer, né? O pessoal está participando hoje em peso. Gente, obrigado por estar participando. Está acreditando na gente. O Celton, ele colocou uma dúvida interessante aqui. Ele coloca como dividir as matérias no dia da prova, como identificar as questões fáceis e médias, como aplicar a teoria na lista de exercícios, e ainda ele fala, não consigo identificar o passo a passo. Primeiro, Celton, eu recomendo que você assista os episódios anteriores, a gente fala muito disso, muito mesmo, tem diversos episódios, vale a pena você se inscrever, tá bom? E aí, Werneck, qual que sugestão, qual ajuda que você passa para ele? Então, essa pergunta do Celton é muito boa, né? Como que a pessoa escolhe o que ela vai fazer na prova, como que ela otimiza o tempo durante a prova nas questões. Tem um jogo, que eu não sei se o pessoal joga muito hoje, que é o Pega Varetas, não sei se vocês já jogaram, que é um jogo assim, você tem um monte de varetinha, né? As varetas parecem, por exemplo, com essa lapiseira aqui, ó, e aí você coloca as varetas, junta, solta, e tem várias cores de varetas, e para cada cor tem uma pontuação, né? Tem até uma vareta que vale muitos pontos, né? Acho que é a vareta preta. E como que joga esse jogo, né? As varetas vão se espalhar. Então você tem que ir pegando as varetas que estão mais fáceis, independente da pontuação que elas valem, e depois você começa a pegar as varetas mais difíceis, né? Na lista de exercícios, na prova, é a mesma coisa. Você tem que varrer a prova e identificar as questões mais fáceis e fazer essas questões primeiro, né? Aí, de novo, a gente precisa lembrar que tem 2 pessoas na nossa cabeça. Tem o nosso sistema límbico, que fica desesperado, fica muito feliz, muito rápido, e tem o córtex, que é super inteligente, que é onde está armazenado todo o seu conhecimento. Na hora que você vai fazer a prova, o seu sistema límbico consulta o córtex para encontrar o conhecimento associado àquela questão que você vai resolver. Bruno, o que isso tem a ver com a minha prova? Tem a ver com o seguinte: antes de fazer uma lista, antes de fazer uma prova, antes de fazer um conjunto de questões, use uns 5 minutos para dar uma passada nas questões, né? Você não precisa nem se preocupar em ler, não. Você vai identificar figuras, vai identificar fórmulas, vai identificar estruturas que já são comuns para você. E nesses 5 minutos, o seu córtex vai começar a trabalhar na resolução dos problemas. Depois desses 5 minutos que você está tomando conhecimento da prova, aí você vai começar a resolver as provas. E você vai fazer assim: questão que for difícil,
você pula. Não sei nem resolver, pula. Questão que for, que você sabe resolver, mas viu que vai dar trabalho, você marca para fazer depois. E questão que você consegue resolver imediatamente, que é aquela vareta solta, aí você resolve. Vai fazendo esse escaneamento da prova, entendeu? Os 5 minutos para o seu córtex começar a resolver a prova para você, sem você fazer nada, e aí depois você vem resolvendo. O que vai acontecer nesse processo? No início da prova, você vai ter uma questão lá que é super difícil na sua cabeça. Só que o seu córtex já está resolvendo aquela questão quando você viu ela pela primeira vez. Enquanto você passou por ela umas 2, 3 vezes, o seu córtex já passou por ela 10 vezes, já está trabalhando nela. Aí você está lá resolvendo a 1, a 2, a 3 é difícil. Aí você continua. Quando você estiver resolvendo lá a 20ª, vem um estalo para você resolver aquela que você pulou lá na frente, a 3 ou a 4, eu não lembro mais. A 3, que era difícil. Quem que resolveu? A pessoa inteligente que está na sua cabeça, que é o seu córtex. Então a pessoa precisa fazer isso. Dar uma passada de 5 minutos para tomar conhecimento da prova, para fazer um reconhecimento do terreno e deixar o córtex começar a trabalhar. Depois ela vem buscando as varetinhas soltas e vai pegando as varetinhas soltas. Aquela vareta que ela tira rápido, aquela questão que ela resolve com um pouquinho de trabalho, né? Na verdade não é tirar rápido, que resolve com um pouquinho de trabalho, ela vai lá e marca uma carinha de feliz e fala, isso aqui eu vou resolver daqui a pouco. E vai fazendo isso na prova. No final, vão sobrar só as questões difíceis. Fazendo essa estratégia, a pessoa consegue. Agora, quando que ela tem que começar a aplicar essa estratégia? Imediatamente, quando ela estiver fazendo as listas de exercícios. Quando ela começar a fazer a lista de exercícios, ela já tem que começar a aplicar essa estratégia. Aí ela vai conseguir passar no vestibular, porque ela vai conseguir tirar uma nota boa na prova. Sensacional, Bruno. Ficou bem claro aí, né? Muito bom. E a gente já tem uma aqui também, que a Gabriela mandou pra gente ontem. É o seguinte, Bruno, como eu consigo avaliar as metas que estabeleci, né? E como estipular recompensas por elas? Boa! Nossa, essa parte da recompensa é a melhor. Para recompensa não falta ideia, eu vou dar várias agora. Então, para ver se a meta está bacana, faz a comparação, né? A meta tem que ser sempre um número de questões, né? Você vai completar um assunto depois que você tiver feito questões sobre aquele assunto. No caso da redação, você tem que ter feito redação. No caso de interpretação de texto, ter feito questões de interpretação de texto. E assim por diante. Então, a meta tem que ser sempre um número de questões. Esse número de questões, ele deve ser tal que o tempo que você gasta para fazer uma questão é mais ou menos o mesmo tempo que você gasta para fazer uma questão lá na sua prova de verdade. Por exemplo, no caso do Enem, você tem mais ou menos 3 minutos para fazer uma questão. Então, a sua meta deve ter um número de questões de, por exemplo, 20 questões por hora, porque aí dá 3 minutos por questão. Né? Se você está fazendo metas assim, beleza, suas metas estão boas. Se as suas questões são questões de livro, questões de provas anteriores, questões de outros vestibulares, ótimo. Só pode ficar tranquilo que sua meta está boa. Você vai ter certeza se a meta está boa mesmo se o seu cronograma tiver direitinho, se um assunto tiver colocado na ordem certa, né? Se um assunto tiver colocado só depois daquele assunto que é um pré-requisito para ele. Por exemplo, eu quero estudar função do 2º grau, eu tenho que ter visto função do 1º grau antes. Então, é um outro indício de que a sua meta está bacana. A ordem dos assuntos ao longo do seu cronograma. Recompensas. Cara, recompensa é top. Você pode fazer assim, teve um negócio que é bobo, assim, monta as suas metas em post-its na parede. Toda vez que você cumprir, você vai andando, você cria um quadro, monta um quadro aí na sua casa. Um quadro com 4 partes. A primeira parte é assim: o que você tem que estudar na semana? Você coloca um post-it para cada tópico. A segunda etapa do quadro é o que você tem que estudar hoje. Então, todo dia de manhã você puxa as coisas do quadro atividades da semana para etapa atividades do dia. Quando você começar a fazer atividade, você puxa o post-it dessa atividade para a coluna fazendo. Você terminou, aí você
puxa essa atividade, esse post-it dessa atividade para a coluna pronto. Se você cumpriu a meta, aí você faz uma estrelinha. Cara, funciona bem. Aqui no quadro a gente tem um sistema de recompensa de estrelinha e assim, o maior estresse da empresa para a empresa toda quando erra a conta da estrelinha. Dos alunos. Se errou as estrelinhas, acabou. Para a empresa toda para arrumar as estrelinhas, entendeu? Então pode ficar tranquilo que funciona esse negócio da estrelinha. Bruno, beleza, eu consegui cumprir a minha meta ao longo de 4 semanas. Aí é hora de comemorar, aí é chutar o pau da barraca, é pedir um hambúrguer, é comer uma pizza, é hora de maldade, entendeu? Aí não pode brincar, aí tem que ser pra valer, é hora de maratonar uma série. Se adiantou o conteúdo, então, é hora de, deita debaixo de um cobertor, né? Se não estiver fazendo frio, aí você fica só em casa mesmo, um pote de sorvete de chocolate e deita a colher no sorvete para comemorar que você adiantou seu cronograma. Se a sua nota no simulado está aumentando, aí é hora de você começar a jogar pesado, entendeu? Aí é hambúrguer e pizza no mesmo dia, é hambúrguer e pizza durante a série, é festa na casa dos amigos, é festa do pijama, é para botar para quebrar. Comemorar a meta atingida é fácil demais. Também concordo demais, né? Ô Bruno, você que está acompanhando aí as perguntas, tem mais, tô vendo que o pessoal tá que manda a pergunta aí, bota mais uma aí pra gente, de quem tá participando agora. Eles estão conversando muito entre si aqui, né? O Akihiro, ele tá dando um suporte interessante para os alunos, né? A última pergunta mesmo foi a do Celton, né? O Arthur Brandão, ele fez uma pergunta interessante, Maicon. É a segunda pergunta dele. Ele coloca, né? Qual é a melhor maneira para o meu caso? Melhor intercalar as disciplinas que têm dificuldade com as que têm facilidade? Nas disciplinas que têm mais facilidade, melhor fazer apenas questões? E ele já é formado em exatas. Isso é bacana. Assim, eu concordo com tudo que ele falou, né? Nas questões que ele tiver mais, nos assuntos que ele tiver mais facilidade, ele faz questões para ganhar tempo. E assim, sempre é bom começar o dia com assuntos que você tem facilidade. Porque se você começa o dia com assuntos que você tem facilidade, você já começa o dia bem, né? Porque você já começa o dia ganhando. Nossa, sou muito bom, acertei as questões aqui de exatas, acertei todas as questões de matemática, agora eu vou arrebentar com as de biologia, que eu tenho maior dificuldade. Mas eu sou fera em exatas, vou arrebentar sim. Então a pessoa já vai com uma animação, né? É bom ela fazer isso, começa por aquilo que ela tem facilidade, toma cuidado para não cair na armadilha de estudar só o que tem facilidade e ficar só massageando o ego. Isso é uma armadilha perigosa, porque no dia da prova vai cair assuntos que você também tem dificuldade, né? Mas essa estratégia é perfeita, começa estudando o que você tem facilidade, já tem facilidade, faz só questões, aí quando você tiver uma dúvida numa questão, você volta na teoria para cobrir aquela lacuna, e vai alternando, né, de 2 em 2 horas. Alterna de 2 em 2 horas as disciplinas. 2 horas de uma disciplina que é fácil para você e 2 horas de uma disciplina que é mais difícil. Por quê? Deixa eu explicar isso direitinho. Por quê? Porque isso influencia direto na motivação da pessoa. A pessoa fica muito mais motivada quando ela vê o próprio progresso. E ela já entra assim, com a cabeça boa, entendeu? Os neurotransmissores da felicidade, eles vão atuando no seu cérebro e o estudo fica uma atividade prazerosa. E ainda mais que o Arthur falou que tem facilidade em exatas, né? Facilidade em exatas acaba ajudando no entendimento de todas as outras matérias. Entendi. É a famosa capacidade analítica que você mencionou no início aqui, né, Bruno? A gente vê que ela é muito recorrente em profissionais formados em exatas, quem tem uma facilidade, uma predileção pelas exatas. O Bruno Lopes levantou a mão aí, Bruno. Você quer fazer um comentário agora? O Roberto Augusto, que ele repetiu a pergunta dele, ele coloca: como colocar as revisões na minha meta de estudos? Tá. Então, esse assunto de revisões é um assunto que tem aparecido muito, né?
E eu vejo que as pessoas fazem uma confusão muito grande em relação a isso, né? Qual é a confusão que eu vejo acontecer com mais frequência? A pessoa estuda a teoria, aí ela vai lá, faz um resumo, e depois ela fica lendo o resumo de novo. Isso não adianta nada. Não adianta nada. O que funciona? O que funciona é o seguinte: você assiste uma aula, você lê um texto de forma ativa, né? Ou seja, fazendo anotações dos pontos importantes, e aí depois de ter feito essas anotações, você parte para a lista de exercícios. Se você fizer isso no mesmo dia, o seu cérebro, o seu cérebro, né, vai ser, aliás, no seu cérebro vai ser impresso aquele conhecimento, né? Sinapses vão ser formadas entre os neurônios e redes neurais serão criadas para imprimir aquele conhecimento no seu cérebro. Mas se você não usa essas redes neurais, né, se elas começam a ficar inativas, outras redes neurais querem se apossar desses neurônios, né? E isso leva ao esquecimento. O que você tem que fazer? Mais ou menos uma semana depois, você faz mais exercícios. Por quê? Porque nos exercícios você está escrevendo de novo, você está vendo o assunto de outros pontos de vista, enfim, você está reforçando aquelas sinapses já criadas e está criando novas sinapses e aumentando essa rede neural associada àquele conhecimento. Além da sua velocidade, além de você relembrar a matéria, a sua velocidade de esquecimento diminui. Ou seja, você demora mais tempo para esquecer se você faz essas revisões espaçadas de mais ou menos uma semana. O que é o ideal, né? É o aluno fazer assim, ele estuda o assunto hoje, faz exercício do assunto hoje, tá? Então ele entende na aula e na leitura, com as anotações, depois ele faz os exercícios para aprender, dorme para fixar, uma semana depois ele faz atividades daquele assunto de novo, e daí umas 2 semanas depois ele faz mais atividades daquele assunto. Em qual contexto? Num simulado. Pronto. Ele resolveu, ele fez as revisões, ele estudou a matéria, ele aprendeu a matéria, fez as revisões e treinou para a prova, sem precisar pegar em resumo. Não adianta muito esse negócio de ficar fazendo resumo, não. Que resolve mesmo com o exercício. Isso. Inclusive, hoje mais cedo aqui num papo com uma amiga nossa aqui do quadro, a Rayane, Bruno, ela me deu uma dica excelente, né? Se você passa para o próximo assunto, se você já tiver feito o resumo, bate o olho em um ou outro tópico só para lembrar o que você estudou. Ah, tá, lembrei. E começa o próximo. Isso ajuda bastante também. Mais ou menos. O que ajuda mesmo é fazer exercício. Não, depois de ter feito exercício, né? Antes de dar o próximo passo, sacou? Terminei tudo. Hoje eu estudei. Segunda-feira. Estudei tudo, fiz o exercício, beleza. Na próxima segunda, ao invés de eu passar para o próximo assunto, eu só passo o olho. Surf e começo. Vai dar 3 minutos. Mas não serve para nada. Não adianta fazer, não precisa fazer, por um motivo muito simples. O seu cérebro, para você aprender alguma coisa, você precisa criar novos caminhos neurais no seu cérebro. Você precisa mudar o hardware do seu cérebro. O fato de você olhar não é forte o suficiente para movimentar os neurônios, sabe? Não é movimentar, porque o neurônio não sai do lugar, mas para instigar a criação, para criar novas ramificações nos seus neurônios. Você tem que escrever. Se não escrever, não adianta. E tem até um ditado chinês que fala isso, né? O ditado é assim: se eu ouço, eu esqueço, né? Se eu vejo, eu entendo. Se eu faço, eu aprendo. E ver te ajuda a entender naquela hora ali. É uma questão meramente emocional. Não serve para nada. O que resolve mesmo é fazer atividade. Então, assim, eu quero começar a estudar um assunto e preciso fazer uma revisão, vai lá e faz uns 2 ou 3 exercícios. Né? É melhor do que fazer essa parada, essa lida aí de 3 minutos. Não funciona, porque é o jeito que o nosso corpo funciona, é assim. Não dá para brigar com isso, entendeu? É tipo... não faz sentido.
Não dá para falar que é uma religião, porque religião, na minha visão, é uma coisa séria, mas é só uma crença, assim. Uhum. Bacana. A Cecília também participou com a gente aqui ontem, Bruno, e ela perguntou: eu devo dividir as minhas metas por área ou conteúdo? Boa pergunta. Só uma observação aqui antes de responder essa pergunta, que é a seguinte: essas coisas que eu estou falando aqui sobre cérebro, como que o cérebro funciona, como que você tem que estudar, gente, isso não é coisa que eu estou tirando da minha cabeça. Tá? E isso não é só fruto da minha experiência, não. Tem ciência por trás disso. Tem artigos científicos, tem livros, tem pesquisadores que vêm estudando o cérebro há muitos anos, e aí eu tô trazendo isso aqui para vocês, entendeu? Então, assim, não é uma questão de concordar ou não concordar, porque é ciência. É o máximo que você pode achar que eu estou falando mentira. Mas eu tirei de um lugar, entendeu? Eu sou um mero papagaio aqui desse assunto, mas o papagaio com a função de esclarecer as coisas para vocês, né? De trazer essa clareza sobre como o seu cérebro funciona. Por quê? Porque se você sabe usar a ferramenta que você tem para aprender, você consegue aprender mais rápido, né? E é por causa disso que, por saber usar bem essa ferramenta, que a gente consegue os resultados de aprovação, que eu conquistei as minhas aprovações e assim por diante. Agora, qual que era a pergunta mesmo? A Cecília perguntou: devo dividir as minhas metas por área ou conteúdo? Deve sim. É muito boa essa pergunta, porque cada disciplina ela tem as suas características, né? Por exemplo, matemática é a matéria mais fácil de aprender. Ela só é difícil de entender. Depois que você entende, para você aprender é só praticar, aí fica fácil você fazer os exercícios, porque você já entendeu. História é uma matéria fácil de entender, mas é difícil de aprender. Por quê? Porque você tem que lembrar palavras-chave, datas, fatos, enfim, é uma ciência mais livre, vamos dizer assim, sabe? Mais indomável, né? E ela está sempre em construção, né? História. Então, você tem que separar por área por esse motivo, principalmente, porque são conteúdos diferentes, né? Que usam áreas diferentes do seu cérebro, inclusive, né? E também porque elas são cobradas de forma diferente no vestibular, né? Então, matemática no Enem, você vai encontrar questões que o processo de resolução é muito fácil, depois que você entende o que precisa ser feito, né? É bem rápido mesmo. Agora, uma redação é diferente, né? Você tem o processo de produção de um texto, ele é um processo longo, né? Então as metas têm que ser diferentes, né? As questões de história, você consegue resolver questões de história muito rápido se você sabe a matéria, né? Mais rápido até do que matemática. Então não podem ser equivalentes às metas, né? Tanto é que no dia do Enem, se você for calcular a quantidade de questões que a pessoa faz por hora, quantidade de tempo que a pessoa leva para resolver cada questão, é diferente do primeiro dia para o segundo dia, porque em um dos dias tem a redação, né, que acaba mexendo muito com esse tempo. Então tem que fazer metas diferentes, sim. Show de bola. Tem assuntos que a pessoa vai ter mais facilidade. Então não dá para ela pôr a mesma meta no assunto que ela tem mais dificuldade, né? Tem que levar isso em consideração, porque se eu coloco metas muito acima daquilo que eu consigo alcançar, eu vou ficar desmotivado, eu vou ficar ansioso, né? Eu vou ficar preocupado, vou ficar frustrado. Se eu coloco metas muito abaixo daquilo que eu consigo alcançar, eu vou ficar sem graça, desmotivado, né? O ideal é a pessoa estabelecer metas levemente acima daquilo que ela consegue alcançar. Porque aí, toda vez que ela alcança, ela fica feliz. E quando você fica feliz porque você venceu um obstáculo, aí tem uma injeção de dopamina
né, que é um neurotransmissor que provoca sensações de euforia, de realização. E olha só que bacana, você se realiza e fica feliz nos estudos, que é algo que para a maioria das pessoas é sofrido. Dá para fazer essa felicidade nos estudos. Basta organizar os desafios num nível levemente acima daquele nível que é confortável para você. Show de bola. O Bruno Lopes tem aí uns comentários, né? O pessoal tá participando com força hoje, agradecer aí todo mundo, legal demais. Traz aí pra gente, Bruno. Antes da pergunta, eu queria só fazer um acréscimo no que o Werneck falou, né? Que é interessante essa questão de determinar qual a meta, é aí que entra o profissional, né? Que foi dito no início do podcast, né? Aquele aluno que tem um profissional que acompanha ele, que é um orientador pedagógico, ou um professor, se for o caso, ele sai na frente, por isso que tem essa orientação. Partindo agora para as perguntas, tem uma aqui que já é aluna sua, Bruno, ela chama Laís Novaes dos Santos. Uhum. Ela tem 13 anos, ela disse que assistiu hoje uma live sua e ela gostaria de saber se 4 horas de estudo de cursinho por dia está bom. Então, olha só que bacana, né? O perfil da Laís, assim, Laís ela tem 13 anos, está no 9º ano ainda e vai fazer o vestibular daqui 3 anos, vamos dizer assim. 3, 9º ano, 1º, 2º, 3º, 4 anos. Daqui 4 anos. Olha que bacana, ela começou a se preparar agora, né? E ela já aprendeu que ela tem que assistir a aula ou ler a teoria para entender a matéria de forma ativa e fazer atividades no mesmo dia para aprender e dormir bem para fixar. Então vamos supor que ela faz isso todos os dias, 4 horas por dia. Durante a semana, né? E tira férias normalmente e tal, mas ela tem um calendário que ela respeita e faz 4 horas por dia. Alguém que está no 3º ano e quer passar no vestibular, para estudar a mesma quantidade que a Laís estuda, teria que estudar 16 horas por dia. Olha só que bizarro, olha que interessante, porque ela está começando mais cedo. Então, se ela está estudando 4 horas por dia, nesse ritmo de entende a matéria, pratica para aprender e dorme bem, ela está assim, muito à frente de muita gente. E se ela está fazendo só 4 horas por dia, sobra tempo para ela fazer um monte de coisa, né? Então, assim, ela está fazendo certo. A pergunta dela cadê a pergunta dela? Cadê a pergunta das 4 horas? Isso, tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo, Laís. Continua fazendo assim. Qualquer dificuldade que você tiver, você pode procurar a equipe pedagógica. O Bernardo está aqui como representante principal da equipe pedagógica nesse podcast, né? E ele vai te ajudar, e a equipe dele toda te ajuda. Mas assim, tá ótimo, você tá no caminho certo, e se todo mundo lembrasse disso, ia ser muito bom. Porque se você for parar para pensar, né? Qual que é a diferença? O que é um cursinho pré-vestibular, né? Na verdade, o que é um ensino médio, né? Porque na prova do Enem cai a matéria do ensino médio e do ensino fundamental. Mas tudo que está no Enem, a pessoa tem que saber no ensino médio, ela acaba vendo de novo. Então vamos pensar assim, no vestibular cai a matéria do ensino médio. A maioria das pessoas estuda errado ao longo do ensino médio e aí tem que fazer 1 ano de cursinho para aprender a matéria para passar na prova do vestibular. Só que essas pessoas se esquecem que o ensino médio nada mais é do que um cursinho com 3 anos de duração, em que ela vai ter que estudar menos todos os dias, e que se ela não fizer o ensino médio bem feito, né, seguindo o lema de aula dada, aula estudada hoje, ela vai ter que estudar 3 vezes mais no 3º ano, no último ano, que é o ano de vestibular. Então, parabéns, Laís, você está no caminho certo. Sensacional. Tomara que a Laís continue conosco aí, né, ao longo desses anos, para a gente poder ajudar ela cada vez mais. Muito bom, Laís. Parabéns. Então, a Laís entrou naquele plano de 5 anos, Bernardo.
Então fechou. Então ela vai estar aqui, daqui a pouco eu vou ajudar ela bastante, assim que eu puder. Tempão ainda. Sensacional, um prazer tê-la aqui. Bruno, a Cauane trouxe uma pergunta aqui para a gente também ontem. E eu, Bruno, como manter o foco nas matérias que eu não consigo entender de jeito nenhum? Então, assim, se a pessoa não está conseguindo entender a matéria, então não tem como ela manter o foco, né? E esse não entendimento pode vir de duas origens, né? Ou é uma matéria da área de humanas, vamos separar humanas de exatas, né? Ou é uma matéria que é muita informação, né? Os conceitos ali são muito complexos. Sei lá, algum tema de história, assim, que é mais difícil de entender, tipo Guerra Fria. Pô, acho complicado entender Guerra Fria. Então a pessoa tem que ver mais vezes, né, de formas diferentes. Ou pode ser um assunto que depende de outros anteriores, né? Se for um assunto que não depende de outros anteriores, mas que ele é complexo por si só, por exemplo, entender balança comercial, é complexo. Então você precisa ver a informação de várias formas, pedir informação para várias pessoas e começar a marcar os pontos que você não está entendendo. Se for uma matéria mais da área de exatas, que um conhecimento depende dos conhecimentos anteriores, aí a falta de entendimento vem porque ficou alguma lacuna no conhecimento lá para trás. A pessoa precisa voltar, encontrar essa lacuna, preencher essa lacuna com o conhecimento necessário, e aí depois ela vai conseguir ir muito mais rápido, né? Eu costumo dizer que o estudo de exatas é como se fosse a construção de um prédio. Se você não consegue construir um determinado andar, é porque a sua construção parou num andar mais embaixo, no andar anterior. O que você precisa fazer é voltar naquele andar anterior, construir direitinho e daí retomar a sua construção. Excelente, Bruno. Temos aqui, então, respondido, Cauane, aí uma pergunta bastante bacana. Temos mais uma aqui, Bruno, essa bem legal para dar uma refletida, para poder ajudar e já começar a chegar aqui no final da nossa conversa, né? A Joana perguntou: quando acontece algum imprevisto no dia, como ficar doente, devo mesmo assim tentar cumprir a meta do dia? Depende. Depende. Isso aí é muito, muito pessoal, né? Se for alguma coisa que a pessoa precisa, se a pessoa ficar doente e não conseguir cumprir a meta do dia, não tem problema, porque ela ficou doente, né? Ela precisou ir para o hospital, ficou internada, enfim, paciência, ela não precisa sofrer por causa daquilo, entendeu? Toca a vida e vai em frente. Agora, se a preocupação dela for muito maior do que a doença, ou seja, se for uma doença leve, peguei um resfriado, alguma coisa assim, aí ela tenta cumprir a meta. Mas se for algo que impossibilita de estudar, né, não vale a pena não. O estudo, ele deve ser encarado muito parecido com o trabalho, ele deve ser encarado como trabalho, né? Então, assim, você trabalha num lugar, né, e você fez um acordo com uma empresa de você ir lá todos os dias trabalhar. Está previsto que se você ficar doente, você pode faltar e levar um atestado médico, né? Tem gente que se aproveita desse tipo de situação e por qualquer motivo pega um atestado médico, mas aí é uma pessoa mais desonesta, né? E nós não estamos levando esse caso, nós não estamos olhando esse caso. Mas assim, se a sua doença é uma justificativa, ela é forte o suficiente para você não conseguir trabalhar, faz parte da vida, entendeu? Agora, se é uma coisinha boba, sei lá, chutei o chão e machuquei o dedão do pé, agora eu vou fazer aqui um curativo e pronto, daí a pouquinho eu estou recuperado. Beleza, vai lá e tenta cumprir a meta do dia. Mas se for um negócio, pô, quebrei a perna, é sério? Tive que ir no hospital, colocar gesso, torci o pé, tem que ir no hospital,
fazer exame, aí é justificável, aí não tem muito o que fazer, não. Mas tem que encarar como trabalho, encara os estudos como trabalho sério, que aí vai dar tudo certinho. Excelente. Bom, Bruno, aqui estamos chegando ao final da nossa conversa aqui. Queria agradecer a todo mundo pela participação, foi realmente sensacional o papo hoje. Se deixar, nós viramos o dia aqui falando disso, que tem coisa demais, vários temas aí para a gente abordar daqui para frente, inclusive. O Bruno Lopes queria fazer um comentário aqui. Eu queria aproveitar que tem 2 comentários, a Aline respondeu, aquela que é mãe, Werneck, e ela fez uma outra pergunta aqui, Aline Carol, Michael, é possível alguém começar a estudar agora para o Enem ou está muito atrasado? Não, dá para começar agora. Dá para começar agora, não está atrasado, não. Dá para começar sim, Aline. Pode começar, começa hoje mesmo que dá certo, entendeu? Monta um horário de estudos bacana, né? E monta um cronograma legal que dá para fazer sim. Você pode, inclusive, olha só, para quem está querendo começar a estudar agora e acha que tem pouco tempo, né? E realmente 6 meses pode ser pouco tempo, tem uma técnica legal que a pessoa pode seguir, que é o seguinte: ela reúne várias provas anteriores daquele vestibular que ela vai prestar, por exemplo, no caso do Enem, pega as últimas edições do Enem, os últimos 10 anos de Enem, aí pega as edições do Enem modelo PPL, teve alguns anos que o Enem foi anulado, então tem prova além, tem prova a mais naquele ano, então dá para pegar aí umas 20 edições do Enem, se juntar os últimos 10 anos, mais o PPL, mais as anulações e novas aplicações. E aí a pessoa pode começar assim, ela pega 1 ano de prova, resolve, vai ter questões que a pessoa vai acertar sabendo que ela acertou, beleza, essas aí, jóia. As que a pessoa não souber fazer, ela tem que marcar não sei. Quando ela termina de fazer a prova, ela vai ter várias questões que ela acertou e vai ter várias questões também que ela errou. Essas questões que a pessoa errou, elas indicam lacunas no conhecimento. Se a pessoa for lá estudar para aprender o assunto dessas questões, na próxima prova que ela for fazer, ela já vai ter uma taxa de acertos maior e ainda vai identificar outras lacunas no conhecimento, que se ela preencher, quando ela fizer a próxima prova, ela vai ter uma taxa de acertos maior e ainda vão ter algumas lacunas no conhecimento. Só que se ela faz esse processo ao longo de muitas provas, o que acontece é que as lacunas no conhecimento vão diminuindo, né? Porque ela vai aprendendo com as questões que ela errou, e aquelas questões que ela acertou, ela não precisa estudar aquele assunto de novo, porque toda vez que ela faz a prova, ela acerta questões daquele assunto, né? Então, assim, a pessoa consegue avançar muito rápido se ela usar essa estratégia de faz uma prova, busca aprender as questões que errou, depois usa esse conhecimento e faz a próxima prova, e assim por diante, a pessoa consegue adiantar a preparação. Ah, Bruno, quando que isso funciona? Olha, eu fiz isso no ano que eu passei no concurso da Petrobras e funcionou perfeitamente. E para passar no ITA, eu fiz 20 anos de provas do ITA 2 vezes. Para passar no IME, eu fiz 10 anos de provas do IME. Para passar na UFMG, eu fiz 20 anos de provas da UFMG. Essa estratégia funciona muito bem. Ajuda a desenvolver muito rápido. Ô Bruno, eu quero ir para a última pergunta aqui, que o Heitor mandou. Me parece que ele é flamenguista. Deve estar sofrendo um pouco nesses últimos anos, o rapaz. Ele colocou: boa tarde, estou para entrar no 4º ano do ensino médio, curso técnico integrado, deve ser puxado, né? E quero me planejar para poder buscar o IME. O que posso fazer para ter certeza que vou ter resultados surpreendentes? Cara, faz assim, ó. Pega a prova do IME do último ano e faz como se fosse uma prova, um simulado, uma prova real. Olha o seu resultado. Aí depois você pega o programa do IME e começa a estudar. Daí 1 mês, faz uma prova antiga do IME de novo. Você vai ver que você vai melhorar. Continua estudando, cumprindo seu cronograma. Daí mais 1 mês, faz uma prova do IME de novo. Você vai ver que a melhor maneira de ter resultados surpreendentes é criar esses resultados. E você só vai conseguir criar esses resultados
seguindo esse processo de estudar focado naquele vestibular, com assuntos, abordando assuntos que caem naquele vestibular, que no caso é o IME, e fazendo provas antigas do IME. Aí você vai ver que o resultado vai ser surpreendente só para os outros, mas para você não vai ser, não. Porque você vai conseguir um resultado bom que você construiu. Não vai te surpreender porque você construiu esse resultado. Mas para todo mundo vai ser surpreendente. Excelente. Então tá bom, Bruno. Chegando aqui ao final já da nossa conversa, então, consegue fazer um resumão aí, um compilado, super compilado aí da semana, para saber como chegar no 800 no Enem com as dicas de hoje? Cara, o que a gente viu aqui, né? A gente começou meio pelo final, né? A gente começou falando sobre como que eu faço se eu não estiver batendo as minhas metas, né? E o ideal, e depois é que a gente falou sobre a construção de metas, né? O mais importante aqui é o seguinte, a pessoa precisa ter um objetivo claro. Quero passar em medicina pelo Enem, quero passar em engenharia na faculdade tal. Beleza. A partir desse objetivo, a pessoa estabelece metas coerentes com a prova que ela vai prestar. E essas metas têm que ser tais que sejam levemente acima da zona de conforto da pessoa, para que ela consiga gradativamente superar os seus próprios limites. O aluno que estuda assim, ele a cada semana se desenvolve mais e a cada semana ele consegue aumentar o resultado que ele vai alcançar no vestibular, né? E naturalmente ele caminha para superar esses 800 no Enem, que é uma nota mágica para quem quer passar nas faculdades mais concorridas, nos cursos mais concorridos pelo Enem. Quem estudar assim pode ficar tranquilo que vai colher ótimos frutos. Beleza, Bruno. Então, mais uma vez agradecer a presença de todo mundo, satisfação em revê-los, tá bom? E no próximo episódio também junto. Valeu, gente! Beleza, beijo para vocês e até semana que vem, se Deus quiser.